Vamos analisar o versículo 18 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. E vamos iniciar fazendo a comparação de versões. Na NVI, eu tenho aqui o texto dizendo: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Vamos dar uma olhada no que as outras versões trazem de diferente ou de novidade. Aqui a NVT, ela vai manter basicamente a mesma coisa, né? Um texto bem parecido. A nova tradução na linguagem de hoje, ela é um pouco mais sucinta aqui na sua apresentação, mas a mensagem é a mesma, né? Talvez um único detalhe aqui, ó, é que ela não usa a palavra prometido, né? Como a NVI faz e a NVT, né? Então ela omite ali esta informação, né? Que é importante aí para a gente compreender como eram os casamentos antigamente, né? Havia essa questão da promessa. A gente vai ver essa questão na sequência, mas aí essa observação na NVT. A NAA, a nova Almeida atualizada, ela também segue o padrão ali da NVI, né? Não tem muita diferença. E aí agora nós vamos para as versões mais antigas, né? A ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada, ela vai usar a palavra desposada, né? Observe, ela desposada com José, sem que tivesse antes coabitado. Olha a diferença, né? Vamos comparar aqui, ó, na NAA, que é a mesma Almeida, né? Só que uma versão mais atualizada, fala que ela estava comprometida para casar com José, né? Havia um compromisso. E na Ara, ela vai dizer que ela estava desposada com José sem que tivessem antes coabitado. Então veja que a compreensão na Ara é um pouco mais, né? Ela traz um texto assim um pouco mais difícil de entender. E na ARC, né, que é a revista e corrigida, ela vai usar também a expressão desposada, né, com José, antes de se ajuntarem, tá? Então aí a gente vai entender isso na sequência, mas aqui é importante entender que o casamento antigo, né, ele tinha essas duas etapas, né? Havia a questão da promessa e depois havia a questão do ajuntamento, né, quando eles se uniam de fato. Então, as diferentes versões, né, vai trazer diferentes termos em português, né, para expressar exatamente esse acontecimento. Então, essa é a análise das traduções, né, que eu coloquei aqui. Agora, como é proposta desse canal, nós vamos utilizar a inteligência artificial para fazer um estudo desse versículo. E aí, o meu objetivo, ao usar a inteligência artificial, é exatamente a gente fazer uma análise crítica, né? Será que a inteligência artificial vai conseguir fazer uma análise correta desse texto? Vamos ver se a gente pode considerar, se você pode, de repente, utilizar alguma ferramenta de inteligência artificial para estudo bíblico ou não, né? Então, eu pedi aqui para essa inteligência artificial fazer a análise para mim, fazer a explicação desse versículo que nós acabamos de ler. Então, ela vai dizer aqui o seguinte: primeiro, ela traz aqui a questão do contexto, né? Ela traz aqui a questão do contexto do casamento. Então, ele fala o seguinte: Maria e José estavam desposados, né? Vai usar aquela mesma expressão que foi usado ali em algumas traduções. O que na cultura judaica significava que já estavam oficialmente prometidos em casamento, mas a união ainda não havia sido consumada. Então lembra que eu falei das duas etapas. Primeiro havia então a questão do compromisso, né? E depois a questão da união. Ou seja, eles ainda não viviam juntos como marido e esposa. Isso mostra que Maria ainda era virgem no sentido físico, tá?
Então, ok, eu acho que a definição que a IA fez aqui é boa, ela é aceitável, não tem nada de errado aqui até onde a gente conhece, né? E depois, o segundo ponto que ele analisa é o seguinte, é a concepção milagrosa, né? O versículo afirma que Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Veja que ele está usando aqui a ARC, tá? A versão revista e corrigida. Ou seja, a gravidez de Jesus não foi resultado de relação humana, mas de um ato sobrenatural de Deus. Isto é central para a doutrina cristã de que Jesus é o Filho de Deus, totalmente divino e totalmente humano. Perfeito. Uma análise tranquilo, você pode pregar isso na tua igreja, né, na escola dominical, para os seus filhos, né, nos seus ensinos, está correto. Aqui realmente ele faz uma análise bastante coerente, não há nada de errado aqui. Depois ele tem aqui um propósito teológico, né? Ele diz o seguinte: o nascimento virginal cumpre profecia do Antigo Testamento, como Isaías 7,14, né, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isso reforça que Jesus veio cumprir a vontade de Deus e trazer salvação ao mundo. Então, ele faz aqui um contexto, né, do nascimento de Jesus com esta profecia de Isaías, o que normalmente é comum se fazer na teologia cristã, né? Então ele está seguindo ali uma linha teológica bastante tradicional, bastante conservadora, né? Então está correto também. É claro que existem outros textos do Antigo Testamento também que apontam para o nascimento de Jesus, mas esse aqui é um texto bastante claro, né? Bastante evidente, e que ele faz ali uma boa correlação. Depois, o item 4, ele fala assim, ó, preparação para a narrativa de José. Esse versículo também prepara o leitor para a reação de José, que inicialmente fica preocupado e pensa em repudiar Maria, mas recebe orientação de um anjo em sonho, conforme está descrito nos versículos a seguir. Tá? O objetivo aqui desse estudo é fazer uma análise do versículo em questão, que é o 18. Né? Quando o Mateus narra o fato, né, de como ocorreu ali o contexto, né, em que Maria fica grávida. E na sequência, para aqueles que já conhecem o texto, sabe que José tem ali uma reação de preocupação, né? E ele pensa exatamente em repudiar, no caso aqui, o texto vai dizer depois que ele pensa, né, em deixar Maria de maneira secreta, né, para não manchar a imagem dela, esse tipo de coisa, mas ele é orientado por um anjo em sonhos, né, de que não deve fazer isso, e o anjo explica que o que está acontecendo ali, a ação do Espírito Santo, que é Deus que está agindo para cumprir os seus propósitos, e que o que Maria tem no seu ventre é, na verdade, o Filho de Deus, o enviado, o Messias, né? Então, tá ok. E aí ele faz aqui um resumo, né? Então ele fala que Mateus 1,18 nos conta que Jesus foi concebido de maneira sobrenatural pela obra do Espírito Santo, antes que Maria e José começassem a vida conjugal, destacando o caráter divino de Jesus e cumprindo a profecia da vinda do Messias. Então tá aí, ó. Beleza, eu acho que uma análise bem feita, tá? Nesse versículo aqui, a inteligência artificial fez um resumo bastante coerente, né? Não colocou aqui nenhuma informação indevida, mas seguiu exatamente uma linha teológica bastante tradicional, né? Uma linha teológica cristã aceita aí pelas mais diferentes correntes teológicas do cristianismo, e, portanto, fica aí uma análise bem feita. Tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui nesse canal. A gente vai utilizar a inteligência artificial, mas a gente vai fazer uma análise crítica desse texto. Tá? O que a inteligência artificial vai estar nos oferecendo? Dá para aceitar? Não dá? Toma cuidado aqui, considera isso. Será que ela está sendo assertiva na sua análise? Bom, para você que não conhece, as ferramentas de inteligência artificiais, elas não pensam.
tá? Ela não é uma pessoa, ela não tem uma opinião, ela é um algoritmo estatístico, inclusive matemático, né, computacional, que utiliza conhecimento que estão publicados na internet para fazer uma comparação, né, uma comparação muito complexa, e aí chegar a uma conclusão. Então, quando eu peço para ele analisar esse texto, o que ele vai fazer é buscar o que outras pessoas já falaram sobre ele, o que outros teólogos, o que outras pessoas publicaram na internet a respeito desse texto e a respeito da Bíblia como um todo, e aí ele consegue fazer esse resumo, né? Então dá a impressão de que é como se fosse uma pessoa que estivesse falando, mas não é, tá? Eu sou da área de tecnologia da informação, sou analista de sistema, conheço bastante essa questão tecnológica, e aí a gente pode fazer então esta separação, né? E a gente pode entender que o que está acontecendo aqui, na verdade, é um grande resumo, é uma grande síntese daquilo que teólogos, esses sim, pessoas de verdade, escreveram e publicaram na internet. E aí, gostou dessa análise? Então, se você gostou, eu vou pedir para você compartilhar esse canal, para você se inscrever e para você acompanhar outros estudos que a gente vai fazer assim. Deus abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus.